Já vi o paper também. Vi o paper. É assim, desde o GPT-4 tu já sentias que aquilo ajudava, ou seja, tu conseguias fazer perguntas, ele respondia bem. Tanto a nível de modelo de linguagem estava muito bom, não é? Mas sentias já que faltava ali um bocadinho de raciocínio, ou seja, ele não era capaz de pensar. Daí que surgiu agora, tanto com a OpenAI também com o O1, né? Já conseguia pensar. Este tal, que é o que eles chamam de reasoning models, né? O chain of thought, ou seja, corrente de pensamento, tradução direta. E a partir desse momento tu consegues ter modelos que, em vez de limitarem-se a aprenderam como é que se fala, não é? E vão responder-te às questões que estás a fazer, eles conseguem mesmo pensar, ou seja, eles vão quase que passo a passo e tu consegues ver isso, tu vês que eles têm lá escrito o que é que estão a pensar no momento e naturalmente que neste caso o DeepSeek, o R1, ele bateu os benchmarks que fizeram. E atenção, eu digo sempre, os benchmarks são sempre meio esquisitos, porque o benchmark tem certas áreas em que se foca, não é? E então tu podes ter um benchmark muito bom numa área, mas depois baixo noutra área. Mas o que eles tiveram a ver e o que os resultados mostraram é que realmente o da DeepSeek, o R1, estava um bocadinho melhor. Isto não significa, atenção, que o da OpenAI, o O1, não esteja bom, atenção, ele está bom. Simplesmente verificaram que havia ali certas áreas em que o outro se destacava. Mas isso não bastava para dar um crash na Bolsa Americana? Sim. Não é essa a vantagem? Mas sabes que isto deles. também é especulação. É especulação, é tudo. Ou seja, quando saem essas notícias de que realmente a OpenAI gastou bilhões de euros naquilo e depois tens os chineses a fazer uma coisa dessas por uma fração do custo, né? Causa furor. E também ainda o que na minha opinião fez com que existisse esse crash foi que não só a DeepSeek lançou os modelos open source, né? Mas ainda explicou como é que funcionava o treino e ainda deu mesmo a fórmula que eles usam no reinforcement learning. Ou seja, isso é espetacular. Porque tu antes, nos modelos antigos, tu utilizavas supervised learning, ou seja, tinhas dados rotulados, por assim dizer, humanos, ou seja, tinhas os datasets, e tu treinavas o modelo com isso. E agora a diferença é, nestes modelos que já conseguem ter este tal reasoning, né, este tal raciocínio, a diferença está na forma como tu treinas o modelo. Tu, em vez de mostrar só texto, tu mostras correntes de pensamento. Ou seja, ele aprende a aprender, estás a perceber? Ou seja, ele aprende a raciocinar, neste caso. E isso acaba por ser bastante poderoso, porque tu consegues, a partir do momento em que ele sabe pensar, sabe raciocinar, ele depois consegue ir muito mais longe. É claro, demora mais tempo. Tanto que tu vês agora que, mesmo no O1 do ChatGPT, se tu fizeres uma pergunta, ele demora muito mais tempo a responder, não é? do que se usares o GPT-4, assim. Ou mesmo os modelos anteriores. Mas depois o resultado também é muito melhor. Ou seja, tens essa diferença. Mas então, o que é que justifica a DeepSeek conseguir uma solução 95% mais eficiente em termos energéticos e de consumo computacional? É assim, a nível dos modelos que tu podes usar e que tu podes ir buscar, não é? Que eles literalmente ofereceram disso, o que eles têm, o que eles te dão são os modelos destilados. Os modelos destilados é basicamente tu tens um modelo muito grande, com 700 e tal bilhões de parâmetros, e depois pegam nesse modelo e fazem a tal destilação, que é basicamente o processo. Como é que ele funciona tens uma espécie de um professor, é tipo um agente professor, e depois tens o modelo aluno, por assim dizer, isto para te explicar. E basicamente o professor é o que tem os tais 700 e tal bilhões de parâmetros, e depois tu utilizas esta informação para treinar o aluno. Vais-lhe fazendo perguntas, eles usam lá umas técnicas, tipo meio prompt simulation, em que vão fazendo perguntas e depois ele vai usa neste caso até reinforcement learning para conseguir ir classificando as respostas que o aluno está a dar, e depois consegues ter modelos muito mais pequenos a nível de dados, ou seja, em vez de 700 e tal bilhões, consegues ser 1,5 bilhão parâmetros, ou seja, estamos a falar de modelos com 1,5 GB que tu podes correr no teu computador, e que demonstraram que a performance deles é mesmo muito boa.
Ou seja, tu com um modelo muito pequenino, estamos a falar de 1,5 GB, não é? 1,5 GB tu consegues correr isso desde que tenhas um computador porreiro, consegues pôr isso a correr. Isso é muito mais barato. Agora, o que é que acontece também? É assim, tu até podes me dizer, mas porquê que, se isto é assim tão pequeno e até funciona bem, porquê que as empresas não acabam por isso a correr nos servidores deles e em vez de pagarem para usar o API, né, da DeepSeek? A questão é, tu até podes fazer isso e certamente que haverão empresas a fazer isso, mas os tokens são relativamente baratos na API, não é? Então mais vale usar essa API, já está feita, ou seja, não tens todo o trabalho de montar a infraestrutura, ter aquilo a funcionar de forma reliable. Estou a gerir a segurança. Exatamente, tudo isso, exato. Ou seja, é só, chamas um API, também, como é relativamente barato, não é? Estamos a falar de uma fração do custo da OpenAI. Isso mudou muitas coisas. E o que é que torna o R1 da DeepSeek diferente do A1 da OpenAI? Pois, isso é assim, isso não é claro porque a OpenAI não explica como é que faz, não é? Os modelos deles proprietários não explicam como é que treinaram. O que nós sabemos, e basicamente a DeepSeek explicou isso, é que a forma, eles no início até fizeram, até o DeepSeek, o R1 Zero, e o R1 Zero tinha alguns problemas, como eu até já tinha contado. Ou seja, tem alguns problemas do ponto de vista da língua e também mesmo de raciocínio, ou seja, ele pode-se perder. E o que acontece? Isto porquê? Porque foi treinado a usar puramente Reinforcement Learning. E o que eles repararam foi isso, foi que ele tinha ali alguns problemas. Então o que eles fizeram? Eles usaram eles chamam aquilo de multi-training approach, uma coisa assim. Basicamente, em vez de fazerem só o reinforcement learning sobre um dataset grande que eles já tinham, o que eles fazem é, usam como cold start data, ou seja, os datasets que já tinham com modelos anteriores. E depois do modelo já ter alguma funcionalidade, depois é que passa a parte do reinforcement learning, ou seja, o modelo já consegue fazer algumas coisas. Só depois é que começas a parte do reinforcement learning em que vais ensinando este tal pensamento, este tal pensar. E o que reparámos foi que, pronto, que isso é espetacular. E funciona muito bem. Uma coisa interessante que a DeepSeek, mesmo no paper que eles lançaram, indicam, é que isto mais de um ponto de vista de prompt engineering, né? Porque o pessoal agora começa a pensar, ok, será que tenho de mudar a forma como faço os prompts? Uma coisa interessante que eles disseram foi, portanto, estás familiarizado com one shot, zero shot e few shot prompt? Portanto, aqui os shots é basicamente os exemplos, ou seja, um zero shot é quando tu não dás exemplo nenhum, fazes-lhe a pergunta e ele te responde direto. One shot é quando dizes, olha, responde bem isto, está aqui um exemplo de uma coisa que tu queres, quero que traduzas esta frase para francês, depois mostras-lhe uma frase na língua portuguesa, olha, a francês é isto, ele sabe, isso é one shot. O few shot é quando mostras vários exemplos. E o que acontece? No paper, a DeepSeek disse que uma das coisas que eles repararam é que o modelo perde-se um bocadinho quando tu dás muitos exemplos. Ou seja, eles aconselham mesmo zero shot. Não dás exemplos, pedes só. Porquê? Ou seja, o prompt tem de ser mais pequeno, que é um bocadinho ao contrário do que aquilo que nós estávamos habituados antes, né? Ou seja, sempre dizem, quanto mais informação tu deres, melhor ele vai... quanto melhor o prompt, melhor a resposta, certo? Aqui não é bem assim. Ou seja, como ele pensa, o tal parte do raciocínio, o chain of thought, acaba por fazer com que tu não precises de dar tanta informação. Dar tanta informação, às vezes, até pode ser pior. Olha, uma coisa engraçada que eu vi, foi um programador, e ele, pronto, como tu sabes, a DeepSeek lançou isto tudo em open source, não é? E explicaram como é que funciona. Então o que é que ele fez? Ele estava a tentar treinar o próprio sistema, o próprio modelo dele, a usar a mesma técnica. Ou seja, fez ele mesmo o seu próprio código. E uma coisa engraçada que aconteceu, sabes o que é que foi? Ele começou a treinar o modelo, e após 3 horas e meia, por aí, basicamente o tal professor, não é, que está a ensinar o tal estudante, o estudante, a meio daquilo, a meio do treino, para e pergunta ao professor
o que é que estamos a fazer? Porque ele estava a fazer uma simulação, eu estava a fazer o treino. A meio da simulação, ele para e diz, faz mesmo a pergunta ao professor, que nem era suposto, ele era suposto estar a responder às perguntas, não é? Do professor, e ele para e diz, o que é que estamos a fazer? Estás a perceber? Ou seja, o próprio modelo que estava a ser treinado quase que ganha consciência, não é? E pergunta, o que é que estamos a fazer? Isto parece uma simulação. E ele próprio diz que estavam a fazer uma Monte Carlo simulation. Não sei se sabes o que é o Monte Carlo, mas é basicamente quando tu tens, por exemplo, tens um dado. Um dado, qual é que é a probabilidade de tu lançares o dado e calhar, por exemplo, a face 1 para cima? É um sexto, não é? Uma face nas 6. E basicamente, se tu fizeres 600 simulações, cerca de 100 vão ser o dado com o tal face para cima. Ou seja, isto é fazer as várias simulações para mostrares uma coisa. E basicamente o caso aqui era esse. Ou seja, ele estava a fazer várias simulações, sempre a enviar a mesma pergunta e depois a classificar, né? Que é assim que funciona o treino. E o que é que acontece? Ele a meio já tinha feito tantas vezes a mesma pergunta em que o próprio aluno para. Ele para e pergunta, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma Monte Carlo simulation, não é? E às tantas, pronto, o professor acaba por também responder. E é meio esquisito, já viste? Dentro do sistema. Sim, dentro do treino, a meio do treino, percebes? Estava a treinar o modelo e ele próprio ganha consciência, estás a perceber o poder do raciocínio disso. Isto é meio assustador, não é? Porque tu estás a treinar o sistema, isto não é suposto acontecer. É suposto ele limitar-se a aprender, responder às perguntas e não questionar. Mas a meio ele questiona. Fantástico. Isto deixa-te a pensar, não é? Eu não tinha ideia disto. Sim. Ouviram? Tipo, que aquela